A nossa solidariedade, inicialmente, aos caminhoneiros que foram para as estradas protestar no dia de hoje e foram recebidos com ordem judicial, impedindo-os de realizar a manifestação de protesto contra esse estapafúrdio aumento de impostos que teve como consequência a elevação dos preços dos combustíveis, inviabilizando a atividade desses caminhoneiros que já vivem terríveis dificuldades na luta pela sobrevivência. Alguns dos líderes desse movimento foram considerados réus. Lamentavelmente, nós temos que afirmar que réu é o governo, deveria ser o governo. O governo é o motivador, é ele quem incita o movimento de protesto ao adotar providência que tromba com a realidade que nós vivemos no país. Um país em crise de profundidade, um país com o desemprego crescente, com as atividades autônomas, como a de caminhoneiros, sofrendo consequências que as inviabilizam. Certamente há uma angústia na alma desses líderes de caminhoneiros e de todos eles, trabalhadores das estradas, ao chegarem em casa e sentirem as dificuldades de pagar as contas que se acumulam, as dívidas que se avolumam, já que o que ganham não é mais suficiente para atender os compromissos familiares. É esta a revolta que os motiva ao protesto. É evidente que a Justiça cumpre uma determinação legal, já que o Congresso Nacional aprovou proposta da ex-presidente Dilma, que limita essas manifestações nas rodovias brasileiras. Lamentável, porque trata-se de limitar o direito à liberdade de manifestação. Ocorre que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no Brasil. Nós sabemos os números, o número de desempregados, os números da dívida pública, que chega hoje a 78% do produto interno bruto, e obriga o governo a aplicar 52% do que arrecada no pagamento de juros, serviços e encargos dessa monumental dívida que cresceu em razão da incompetência administrativa e, sobretudo, da corrupção, uma vez que assaltaram os cofres públicos do Brasil, levando à degenerescência das contas públicas, das finanças públicas, fazendo com que o governo comemore neste ano o recorde de cerca de 159 bilhões de déficit nas contas públicas. O que nós assistimos nos dias de hoje é que alguns procuram fugir a esta responsabilidade. Há alguns que participaram deste feito maligno da consagração da incompetência administrativa num governo de relações promíscuas com o setor privado e com os poderes, comemoram o caos existente hoje. Há aqueles que comparecem a essa tribuna para debitar única e exclusivamente na conta do atual presidente o débito por esta crise gigantesca. É evidente que o atual presidente é responsável. Ele também é responsável, mas não é o único responsável. É porque participou desse sistema de governança corrupto que se instalou no Brasil nos últimos anos. Mas há outros artífices exponenciais desse sistema de governança que empurrou o país a mergulhar nesse oceano de dificuldades sem fim. O ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, são artífices essenciais desse sistema promíscuo
E é evidente que o presidente Temer também participou dele. Não há como excluí-lo de responsabilidade. É a continuidade deste modelo incapaz de resolver problemas do país, porque optou por um projeto de poder de longo prazo à custa de muita corrupção que hoje atormenta a sociedade brasileira. Nós não poderíamos, de forma alguma, responsabilizar o atual presidente sem responsabilizar os outros. É necessário que todos assumam a responsabilidade. Afinal, não é mais possível usar de certos artifícios de retórica ou da manipulação de números, da mistificação de fatos, para passar ideia contrária à realidade do momento que nós estamos vivendo. A causa é o modelo adotado por estes governantes, os principais artífices dele aqui já nominados. Nós sabemos qual é a causa: o sofrimento do povo, o endividamento das famílias brasileiras, que se deu na esteira das facilidades creditícias oferecidas irresponsavelmente aos trabalhadores do país. Um prefeito lá do interior do Paraná me revela que hoje é surpreendente ver como aumentou o consumo de antidepressivos adquiridos nos postos de saúde do município. E diz ele que também aumentou a separação de casais. E a causa, segundo ele, é a crise que assola as famílias dos trabalhadores. Não há uma família que não possua hoje, ou há exceções à regra, mas a regra é que não há família sem desempregado. Portanto, as consequências são nefastas desse modelo espúrio adotado no Brasil nos últimos anos. Esse sistema tem que ser condenado. Não há como preservá-lo para o futuro. A sua substituição é inevitável. A preservação desse modelo impede o país de alcançar os índices de crescimento compatíveis com a sua grandeza e com as potencialidades da sua gente. Se há tarefa prioritária hoje no Brasil, é a de sepultar esse modelo, que é o modelo do balcão de negócios, tão utilizado agora pelo presidente Temer para preservar o seu mandato. É um modelo para facilitar o entendimento dos brasileiros do toma lá da cá. Essa relação de promiscuidade se transformou numa usina dos grandes escândalos nacionais, na matriz dos governos corruptos e incompetentes. E o atual, na esteira desse sistema de governança corrupto, adquire parlamentares para preservar o seu mandato, desrespeitando a vontade popular, que chega hoje a 81% favorável ao acatamento da denúncia do Procurador-Geral da República. Eu concedo com prazer a parte aos dois senadores de Brasília, primeiramente o senador Regufe e depois o senador Cristóvão. Com prazer. Senador Álvaro Dias, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, pela oportunidade desse pronunciamento, e dizer que nós precisamos fazer uma reforma política profunda nesse país. Eu protocolei nessa casa, na minha primeira semana como senador, 9 propostas de emenda à Constituição sobre reforma política, que permite a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, que introduz o voto distrital, que introduz o voto facultativo, que cria um sistema de revogabilidade de mandatos, onde se o eleito não cumprir algo que ele colocou como compromisso de campanha, ele perde o mandato. Coloquei outras propostas também, mas coloquei uma que no dia de hoje me parece a coisa mais óbvia do mundo e mais absurda o que existe no Brasil acontecendo. Ministros de Estado foram eleitos deputados
ao invés de cumprir o mandato que a sociedade lhe concedeu nas urnas, ele, sem perguntar à sociedade, vai ser ministro de Estado. Deixa de ser deputado, vai ser ministro de Estado. Não satisfeito, ocorre uma votação de uma autorização para o Supremo Tribunal Federal poder processar e analisar uma denúncia contra o presidente da República, e aí, num passe de mágica, esse ministro de Estado resolve sair do ministério e voltar para a Câmara para votar contra a denúncia, contra a autorização para o Supremo investigar. E depois retorna. Que coisa maluca! E votando contra a autorização dessa denúncia, contra a denúncia contra o presidente da República, que ele é ministro desse presidente. E tudo pode. E tudo é normal, natural, e faz parte disso. Isso é assim mesmo que funciona. Não dá para aceitar, isso é assim mesmo que funciona. Entre as minhas propostas de emenda à Constituição que eu protocolei na minha primeira semana aqui no Senado, protocolei uma que proíbe com que a pessoa se eleja para o Legislativo e vá ocupar um cargo no Executivo. Se quiser ir, tem que renunciar o mandato. E não propus nada original. Nos Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama se elegeu pela primeira vez e convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que é equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, ela teve que renunciar o mandato de senadora pelo estado de Nova York para ser secretária de Estado. Não pode estar num dia no poder fiscalizador, num dia no fiscalizado, no outro dia no fiscalizador. Isso está errado. Não pode a pessoa pedir uma procuração do eleitor para exercer um cargo e exercer outro cargo. Então, isso virou um grande balcão, virou uma grande negociata, cargos públicos que deveriam ser para servir o contribuinte, o cidadão, passaram a ser usados como moeda de troca para barganha política, para fazer máquina política para deputados e partidos, e para proibir com que o Supremo Tribunal Federal, para obstaculizar uma denúncia, que o Supremo Tribunal Federal possa processar e analisar uma denúncia contra o presidente da República. Então isso não é sério, isso não é coisa de país sério, isso não é uma coisa correta. Então eu quero aqui me parabenizar com Vossa Excelência, que colocou aqui a voz dessa indignação com relação a isso que está ocorrendo, e dizer que, na minha concepção, a Câmara tem que autorizar, sim. Infelizmente não vai, por causa desse balcão, mas nós temos que aqui também no Senado votar essas propostas. Apresentei aqui na primeira semana como senador. É urgente uma reforma política nesse país, uma reforma profunda. Não uma reforma cosmética, não, uma reforma profunda. Isso é o que a sociedade quer, isso é o que as pessoas de bem querem, e está provado que esse modelo que está aí não funciona. Muito obrigado, senador Regufe. Os cumprimentos. Essa proposta de Vossa Excelência é uma manifestação de respeito ao voto. O eleitor elege e imagina estar elegendo o seu representante no Congresso Nacional e, repentinamente, ele o vê no Executivo. Creio que é, acima de tudo, uma manifestação de respeito ao voto, além de trabalhar a favor da moralidade na atividade pública, porque o exercício desse modelo é o exercício da imoralidade de forma absoluta que nós temos que condenar. Eu concedo ao senador Cristóvão e peço ao presidente mais alguns segundos para que nós possamos ouvir o ilustre senador Cristóvão Buarque. Senhor senador, senhores senadores, senhor presidente, peço um minuto para dizer, em primeiro lugar, meu apoio às propostas do senador Regufe. Muitas delas, de fato, já há muitos anos rolam aqui, eu mesmo já dei entrada em diversas dessas, salvo o voto facultativo, que é uma das poucas coisas das quais eu discordo do senador Regufe. Eu creio que se somos obrigados a votar, se somos obrigados a pagar impostos, se somos obrigados a demonstrarmos cidadania, eu acho que é importante o lado do voto, até porque eu creio que é pedagógico votar. O resto eu estou de acordo com ele, já dei entrada a alguns desses projetos. Mas eu queria retomar em função do seu discurso. Senador, eu tenho a impressão, todos falam, senador Capiberibe, da herança maldita
que o governo do presidente Lula e da Dilma deixaram. Eu acho que é um casamento maldito de duas heranças. A herança econômica, que nós tanto alertamos que estava em andamento, com a herança política da escolha do Temer como seu vice. Dilma nos deixou uma crise econômica e uma crise política. A crise econômica pelo desastre, dos rombos, das irresponsabilidades. E a crise política porque o presidente Temer não está demonstrando a capacidade de trazer coesão ao povo brasileiro. Eu lembro que muito tempo atrás, no começo do governo dele, ou seja, onde eu sugeri que ele colocasse por aqui, falando, não diretamente a ele, a foto do Itamar Franco na sala dele. Para ele ver todo dia o que Itamar fez. A tentativa de dar coesão, de adquirir credibilidade. Os gestos do presidente Temer não buscam credibilidade na opinião pública e não buscam coesão. E sem coesão e credibilidade, mesmo as boas medidas que ele está tomando na economia, e eu aqui quero dizer que eu apoio grande parte dessas medidas, eu apoio as reformas, elas não vão dar certo sem coesão. E nós estamos sem coesão e sem rumo. Duas coisas que a gente esperava que o governo trouxesse: coesão no presente e rumo para o futuro. Então, o seu discurso está perfeitamente dentro dessa linha de um país que não está com coesão nem está com rumo. E isso é falta do governo. E esse governo é herança do governo anterior. Talvez nós tenhamos feito um impeachment incompleto. Por isso, eu estou de acordo com o senhor e com o senador Regufe que amanhã é preciso que a Câmara autorize o Supremo a fazer a análise e dizer, não, o presidente Temer não teve nenhuma falha, ou dizer que o presidente Temer teve falhas, mas esconder, colocar debaixo do tapete, não vai ser bom para o futuro do Brasil. Senador Cristóvão, obrigado pelas lúcidas palavras. E nós aprendemos com a história de que há momentos cruciais na vida de uma nação e que os que representam a população devem ousar, mesmo que as decisões sejam radicais e perversas. Realmente nós fizemos um impeachment pela metade. Nós desejávamos, eu particularmente desejei que o impeachment fosse completo, que incluísse também o vice-presidente da República e nós teríamos eleições diretas no devido tempo. No entanto, o impeachment ocorreu pela metade. E nós estamos vivendo o drama provocado por essa decisão insuficiente, por essa atitude incompleta. E certamente as consequências serão nocivas em relação ao futuro do Brasil, porque essa crise, por certo, perdurará ainda por muito tempo. Esse calvário não se esgota nos próximos dias. O país continuará sangrando lastimavelmente. E nós temos que dizer sempre, não foram os brasileiros que fracassaram. Os fracassados são os governantes. Eles sim fracassaram. O povo brasileiro repudia o fracasso. Muito obrigado, presidente.